Oi, pessoal. Boa tarde. Então, hoje vamos falar um pouquinho, sobre a dermatofuncional na gestação e no puerpério. Como muitos de vocês já devem saber, esse é um período bastante complicado, para a mulher que está gestante, principalmente. Às vezes a gente aqui que está de fora, a gente acha a mãe ali linda, acha aquele barrigão bem bonito, tem vontade de passar a mão, Fica assim bem mexido quando encontra uma grávida. E na maioria das vezes esse é um sentimento nosso, Na verdade, elas, que estão sofrendo aí todas as alterações no seu corpo, que estão aumentando de peso, que a barriga tá ali aumentando de tamanho, tá ali enorme, apesar delas estarem contentes, por estarem gestantes, é, apesar da gravidez em algumas vezes, ter sido planejada e tudo, psicologicamente, emocionalmente surgem, várias, vamos dizer assim, várias bolhas, fervilhando no juízo das gestantes, das mamães, por causa de todas essas alterações, físicas que acontecem e algumas alterações também que em algumas vão acontecer, que são as psicológicas e as emocionais. Então, é um período delicado, para quem está gestante, assim como também no puerpério, que é aquele período logo no iniciozinho ali, depois que o bebê nasceu, aquele período de adaptação, de conhecimento da mãe e do bebê, que a gente também adora, que a gente ama visitar um recém-nascido, acha bem bonitinho, bem fofinho, mas aí tem todas aquelas questões, do corpo que tem que voltar a ser como era antes, que a mãe ela fica ali preocupada, porque precisa fazer alguma coisa, porque ela quer ser como ela era antes de engravidar. Tem todo aquele cansaço, em torno ali daquelas primeiras noites de adaptação, aquelas noites sem dormir, aquela preocupação por ainda não conhecer a fundo o bebê, E daí ela precisa se adaptar, precisa descobrir o que é que o choro representa, o que é que a linguagem corporal do bebê representa. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça, tanto da gestante como da própria mãe ali no período do puerpério. E a gente vai ver hoje o que é que a gente, na dermatofuncional, pode fazer para ajudar, nesse retorno da mãe, o que é que a gente pode fazer para ajudar, inclusive em relação à questão da autoestima, em relação à questão psicológica, em relação à questão emocional e física dessa mãe. Então, existem, algumas alterações, como eu falei agora há pouco. Então, a gente tem profundas alterações fisiológicas que acontecem, no corpo materno durante essa gravidez, que envolvem os diferentes sistemas, os diferentes sistemas desse corpo, já que agora ela não é mais uma, são dois, três casos gemelares aí, e o corpo ele precisa trabalhar de forma ajustada, para eles todos. Então, além dessas alterações fisiológicas, como eu também já falei agora há pouco, existem também as influências emocionais, as influências psicológicas, que vão estar relacionadas a vários fatores, E principalmente no que diz respeito a essa questão do corpo mesmo, essa mudança do corpo, que é o que acaba, na verdade, gerando também as alterações emocionais e psicológicas. Então, na gravidez a gente tem alguns hormônios, que são os principais responsáveis por essas alterações aí no corpo da mãe. Então, essas alterações, elas são decorrentes tanto de questões hormonais como também de fatores mecânicos, por causa dos ajustes que o corpo vai fazendo, por causa das modificações que o corpo vai fazendo, de encurtamentos, de alongamentos, de coluna vertebral e por aí vai. E as primeiras, caracterizam-se, as primeiras alterações, na verdade, se caracterizam por grandes elevações nos hormônios femininos, o estrogênio, progesterona, o beta-HCG, a prolactina e outra variedade de hormônios que são mediadores que alteram completamente as funções do organismo dessa mãe para que ela consiga trabalhar, para que esse organismo consiga trabalhar para a mãe e para o bebê.
Então, essas alterações fisiológicas que acontecem durante a gestação, né? Fisiológicas sim, não são patológicas, são alterações fisiológicas porque elas acontecem para fazer com que o feto ele consiga sobreviver, né? Ele consiga se desenvolver durante a gestação. Então, essas alterações fisiológicas, elas são responsáveis pelo aparecimento das modificações do corpo da mãe. E aí entra, né, a fisioterapia dermatofuncional, que vai disponibilizar recursos para poder tratar essas modificações, já que essas modificações, em algumas vezes, elas são modificações que não trazem conforto para a mãe a nível estético, a nível de autoestima, e que elas às vezes se perpetuam no período também do puerpério, né, continuam aí e isso traz um certo incômodo, que é o que leva a todo esse desajuste emocional que a mãe sente. Então, existem algumas particularidades, né, do período gestacional, que apesar de não serem patológicas, elas precisam que a gente, enquanto fisioterapeuta, tenha cuidado, porque a gente não pode fazer nada que leve essa mãe ou leve a esse bebê a ter, né, algum risco. Então, todo tratamento, tudo que a gente vai escolher para poder estar assistindo essa mãe tem que ser muito bem pensado e muito bem seguro para que nada aconteça, nem com a mãe e nem com o feto. E aí, dentre todas essas alterações que ocorrem nesse período da gestação, as alterações mais comuns são as estrias, os edemas, as varizes, celulite, o ganho de peso, a formação de melasma, que são aquelas manchas, né, hipercrômicas na face, a acne. São todas alterações essas que, em sua maioria, elas são causadas por esse desequilíbrio mesmo, por esse aumento em relação às quantidades hormonais, né, durante a gestação. E aí, o que a gente pode fazer, a gente, enquanto profissional da dermatofuncional? Uma das mais procuradas, né, uma das mais queridinhas aí, é a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, a gente já viu, né, que é um tipo de tratamento voltado também para a parte estética, que é o mais indicado, na verdade, para a gestante, porque ela não acarreta riscos, né, para o feto. E ela é capaz de reduzir a retenção de líquido, que muitas vezes causa muito edema, principalmente em membros inferiores durante a gestação. Então, a drenagem ela é capaz de diminuir esses líquidos, de melhorar a circulação. Então, acaba que o feto também, né, acaba recebendo aí essa consequência boa, né, dessa drenagem. E aí, para a obtenção dos benefícios da drenagem, a gente tem que ter alguns cuidados, como em relação à pressão arterial dessa mãe, então tem que ser controlado, né? Porque não pode correr o risco de haver o aumento dessa pressão arterial. A gente tem que ter cuidado também em relação ao posicionamento na drenagem. A gente sabe que o decúbito lateral, por exemplo, o decúbito lateral direito, não é muito aconselhável para as mamães, né? Porque costuma fazer com que haja uma compressão nos vasos abdominais, nas veias abdominais. Então, isso é prejudicial para ela e para o feto. Então, se for em algum momento realizar a drenagem no decúbito lateral, adotar o decúbito lateral esquerdo, né? E evitar o decúbito lateral direito. Decúbito dorsal pode-se fazer, né? Tranquilamente. E o prono, ela não vai conseguir, né? Por causa da barriga. Uma outra coisa que a gente tem é a endermologia. A endermologia ela serve para o tratamento da celulite, da gordura localizada, serve para tonificar a pele, para melhorar a silhueta. Ela pode ser realizada também após cirurgias plásticas, ela pode ser realizada no combate à retenção de líquido. Só que no que, né, que consiste essa endermologia? Ela consiste em sugar a pele, promovendo um deslizamento e deslocamento dessa pele, da camada também de gordura, da fáscia que recobre os músculos, na tentativa de melhorar a circulação sanguínea. Então, isso aí vai melhorar a retenção do líquido, vai moldar o corpo, vai tornar a pele mais brilhante, mais macia. Só que ela não pode ser realizada na gestante na região abdominal. Ela pode ser realizada desde que de forma leve e suave nos membros superiores e nos membros inferiores.
E alguns artigos, né, alguns pesquisadores, eles dizem que talvez a endermologia na gestação possa acarretar o aparecimento de varizes, porque os vasos eles ficam mais frágeis, né, os vasos maternos ficam mais frágeis devido ao aumento do volume sanguíneo e das alterações hormonais que essa mãe ela tem, né? Então, como a circulação dela vai estar aumentada, porque o sangue ele precisa circular por ela e pelo feto, então isso vai fazer com que os vasos eles estejam um pouco mais distendidos e por isso mais frágeis. Então, alguns autores não recomendam usar a endermologia na gestação por isso, porque acham que pode surgir aí algumas varizes. Já outros autores dizem que não, que desde que realizado de forma leve, de forma suave, nos membros superiores e membros inferiores pode ser usado sim. Aí um outro recurso que a gente tem é a corrente russa. A corrente russa, né? Na corrente russa, a paciente ela recebe estímulos elétricos que contraem a musculatura, estimulando a circulação sanguínea, e aí isso faz com que seja diminuída a flacidez, a celulite, melhora o tônus muscular da área, né, que está sendo tratada, que no geral pode ser tratado braço, perna, glúteo, barriga, só que a corrente russa ela não deve ser usada na gravidez. Então, no momento ali, no período em que a mamãe ainda está gestante, não se deve usar, porque como ela promove a contração da musculatura, os artigos, né, os livros, os pesquisadores, eles dizem que ela pode provocar uma contração uterina e daí a contração uterina levar a um parto prematuro. Então, geralmente, né, o que é o aconselhável, na verdade, não é nem geralmente, é sempre a corrente russa está contraindicada para o período da gestação. Porém, apesar dela estar contraindicada no período da gestação, ela vai poder ser usada depois, no período do puerpério. Então, no puerpério, que é aquele período, né, onde a parede abdominal se distendeu bastante, e aí quando volta tá ali meio flácido, que talvez ali membro também superior, membro inferior, dependendo da quantidade de peso que a mãe ganha, vai estar também bem flácido, aí ela pode ser utilizada. E aí ela vai diminuir a flacidez, vai reduzir medidas, vai também dar uma melhorada na diástase abdominal, né, que é aquela flacidez ali da musculatura abdominal que acaba causando uma distensão grande. Então, o que os artigos falam é que essa corrente russa vai diminuir essa flacidez, tanto na abdominal como membro superior, membro inferior, vai diminuir num período menor de tempo, né? Em tempo menor do que o fisiológico, ou seja, vai diminuir mais rápido do que se a mamãe não estivesse fazendo nada e estivesse esperando, né, tudo isso voltar a ser como era antes, seguindo o tempo normal, sem a utilização de nenhum outro artifício, de nenhum outro tratamento. Daí a gente tem também a radiofrequência. Na radiofrequência, a gente utiliza, né, um aparelho, que é o aparelho de radiofrequência, que faz com que a temperatura da pele e dos músculos ela seja elevada. E aí ela pode chegar até 41 graus. E aí isso faz com que o colágeno ele se contraia, aumentando a produção também de mais fibras de colágeno e de elastina, dando mais sustentação e firmeza para a pele. Então, essa radiofrequência é uma opção também para o tratamento da flacidez cutânea, só que ela é contraindicada na gravidez. E aí, esse recurso, apesar de ser também igual à corrente russa contraindicado na gestação, no período da gestação, ela pode ser usada no período do puerpério. Então, ó, radiofrequência, corrente russa, né, não utilizar no período da gestação, porém liberado para melhorar o tônus, né, para diminuir a flacidez no período do puerpério. Temos outro tipo de tratamento, né, que é a microdermoabrasão. Essa microdermoabrasão, ela pode ser feita através de peeling de cristal e de peeling de diamante, sendo que no peeling de cristal se utiliza um pequeno aparelho de sucção que retira a camada mais superficial de pele e estimula a produção do colágeno. Então, aquela pele que não tá ali muito legal, né, que tá
com manchas, que está ressecada, que está ali com rugas. Então, aquela camada mais superficial, que é essa pele que está disfuncional, vamos dizer assim, ela vai ser sugada através desse aparelhinho. E aí, quando ela é sugada, né, é como se fosse uma espécie de esfoliação, quando ela é sugada, e uma nova pele, né, com mais colágeno, uma nova pele renovada vai surgir. E o outro é o peeling de diamante. Nesse peeling de diamante é feito também a esfoliação profunda da pele, sendo eficiente também para a remoção de manchas e de rugas. Então, por exemplo, a microdermoabrasão é legal para, no caso, por exemplo, de hipercromias da face, né, depois da gestação, como por exemplo, melasma. Um outro problema, né, sério, que a gente tem em quase todas as gestantes é as estrias. Essas estrias, elas costumam surgir durante a gravidez, só que o tratamento para estria, ele não pode ser realizado durante a gravidez. Ele só pode ser realizado após a gravidez, quando os níveis hormonais regridem e chegam aos níveis anteriores ao período da gestação. Então, uma das melhores coisas que se pode fazer para evitar estria, principalmente quando, né, a mãe ainda está gestante no período da gravidez, já que ela não pode ser tratada no período da gravidez, é a hidratação da pele. Então, o ideal, né, o aconselhável é que a mãe hidrate bastante a pele, principalmente ali região da barriga, né, região ali abdominal, que é onde surgem grandes estrias. Às vezes, membro inferior também, região de coxa, glúteo, por causa do aumento de peso. Então, o ideal é que se hidrate, né, bastante essa pele. E aí, o indicado é que a aplicação desses cremes hidratantes, eles sejam aplicados, né, pelo menos umas 2 vezes ao dia. E a gestante também pode usar algumas fórmulas, que são fórmulas que contêm algumas substâncias, que são substâncias que trazem efeitos positivos para a pele, né, para a saúde em geral da gestante, como ureia, vitamina E, lanolina, alguns outros óleos, né? Então, assim, esses óleos, eles podem também ser usados durante a gestação. Tem algumas mães que preferem até usar óleo do que usar o creme hidratante. Porém, os artigos trazem que os cremes hidratantes, eles têm um efeito melhor na prevenção da estria do que os óleos. Então, de preferência, né, a gente pode estar orientando as mamães que é melhor que se use o creme hidratante. E aí a limpeza de pele também pode ser realizada, né? A limpeza de pele, a desobstrução mecânica da acne, né? Serve aí para acne, para remoção daqueles comedões que a gente já estudou. Então é um procedimento considerado bastante seguro, a mãe pode fazer durante a gestação, pode fazer no puerpério. Só que o que tem que ter cuidado é que alguns ácidos possuem efeitos teratogênicos, ou seja, eles podem levar a alguma alteração aí celular no bebê. Então é melhor que não se utilizem ácidos durante a limpeza, se utilizem outras fórmulas, outros cremes manipulados, né, que possam ser utilizados de forma segura, sem trazer nenhuma consequência nem para a mãe nem para o bebê. E aí isso aí que a gente falou agora, né, a gente falou um pouquinho de algumas coisas que eram contraindicadas na gestação, mas que a gente podia usar no puerpério. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o puerpério, que é aquele período ali inicial, né? Os primeiros 30, 45 dias aí depois que o bebê nasce, que, como eu falei para vocês no início, é um período que também é bastante complicado para as mães, né? É aquele período ali de adaptação, de cansaço, de choro, de alegria, onde a gente tem aí um misto, né, de várias emoções, de tudo. Então, o que é que a gente pode fazer, né, na dermato funcional dentro do puerpério? Então, geralmente, as mães, elas evoluem com as manchas, né, que a gente já disse, com os melasmas, são aquelas hipercromias na região da face. Então, elas geralmente se iniciam durante esse período da gestação, e aí o que se pode fazer é indicar alguns ácidos, algumas vitaminas que podem ser usados no período da gestação com segurança, além do protetor solar, né, que é importante para poder também prevenir. Lembrando que
Os ácidos, eles precisam estar muito bem alinhados, né, com a equipe que acompanha essa mãe, porque não são todos que podem ser utilizados por causa daquela questão do efeito teratogênico que eu falei agora há pouco. Uma outra dica que a gente pode dar para as mães ainda na gestação é que elas, quando saírem, elas podem estar utilizando protetores físicos, né, como chapéu, guarda-sol, óculos, entre outros, na tentativa também de evitar essa exposição ao sol. Existem alguns artigos que falam sobre o uso da água termal, que ela também pode ser indicada para a diminuição, né, da temperatura da pele, então ela pode evitar essa piora do quadro da hipercromia. E no período mesmo do puerpério, esse tratamento aí ele pode ser realizado com laser e pode ser realizado também com os peelings químicos, que são bastante, a dermoabrasão também, que são bastante eficazes e são bastante seguros, porque aí já não traz mais o risco de nenhuma consequência, de nenhum efeito, nem para as mães, nem para os bebês, nem para ninguém, né? Uma outra coisa comum é o aparecimento das celulites. Então, na gestação, o aparecimento da celulite, ele é puramente hormonal. Então, a produção excessiva, né, do estrógeno, que é o hormônio feminino no organismo, vai fazer com que haja mais gordura em algumas áreas ali, né, que a gordura tende a se acumular com mais facilidade, ficando mais propensa, né, ao aparecimento dessa celulite. E aí, o que acontece é que o acúmulo dessa gordura vai causar obstrução dos vasos linfáticos, vai enfraquecer o tecido conjuntivo e por isso que a celulite vai aparecer bastante na gravidez. Então, pode-se utilizar a endermologia, pode-se utilizar a radiofrequência, pode-se utilizar a terapia manual, pode-se utilizar também alguns cosméticos, que todos eles são eficazes nesse período aí do pós-parto, do puerpério. E geralmente, como essa celulite, né, no caso da gestação, ela é causada principalmente pelo aumento do hormônio que favorece o depósito de gordura, a resposta nas mães vai ser rápido, vai ser mais rápido do que numa outra pessoa, né, que não esteve gestante, que não tem celulite decorrente da gestação. Então, na gestante, no pós-parto, esse efeito vai ser muito mais rápido porque aqueles hormônios que estavam aumentados devido à gestação já vão estar diminuindo. Então, ela não vai ter, né, esse risco desse acúmulo maior dessa gordura devido ao aumento da quantidade do hormônio. As estrias, que a gente já até falou um pouquinho também, né, que acontecem muito, são campeãs aí no período da gestação, elas são causadas por ruptura das fibras da pele. Então, a pele distende demais e acaba que algumas fibras elas vão sendo rompidas, né? E aí, isso ocasiona o aparecimento dessas estrias. E aí isso pode acontecer por questão do hormônio, pode acontecer por questão do aumento de peso e também tem um fator genético que predispõe. Então, algumas pessoas, por causa de questões genéticas, têm a predisposição maior de ter estrias do que as outras. Então, aí, já no puerpério, que a mãe já não tem mais risco, o bebê já não tem mais risco, podem ser utilizados vários tratamentos combinados, tratamentos isolados, aí vai da preferência, né, da equipe que está assistindo aquela mãe, do fisioterapeuta que está assistindo ela e dela também. Então, para o sucesso desse tratamento, pode ser usado ácido, pode ser usado peeling químico, pode ser usado laser. Então, assim, eles podem ser usados isolados? Podem, alguns tratamentos podem ser usados isolados. Só que alguns autores eles falam que o melhor é que nunca sejam utilizados de forma isolada, porque quando você faz mais de um tipo de tratamento e combina eles, a chance de você ter um melhor resultado é maior. E daí a gente tem também a gordura localizada. A gordura localizada durante a gestação, né, serve como reserva aí de energia para alguma emergência que possa acontecer aí nesse período, como a falta de alimento. E aí, após o parto, os procedimentos que dão uma forcinha aí para essa gordura localizada ajudam para que ela seja eliminada, né, o mais rápido possível. Então, pode ser utilizado o ultrassom de alta potência, por exemplo, porque ele ajuda a esvaziar, né, essa gordura. Ele ajuda a eliminar essa gordura de forma mais rápida e de forma mais fácil.
A gente tem também a flacidez, que já falamos um pouquinho antes. Então, geralmente está muito relacionada nessa região abdominal por causa do crescimento da barriga e pode acontecer também porque vai estar ali, né, com a distensão da pele, a distensão dos músculos. Então, as fibras de colágeno vão sofrer transformações, a de elastina também, fazendo com que ocorra uma flacidez tanto do músculo, né, como da pele mesmo. Então, pode ser utilizada a radiofrequência, que é o que os autores dizem que é o que existe de melhor para a flacidez da pele. Então, aí na radiofrequência, o aumento dessa temperatura, né, que o aparelho faz com que aconteça, estimula a formação de um novo colágeno e isso vai deixar a pele mais firme e com resultados mais duradouros. E aí pode-se utilizar também eletroestimulação associado com exercícios ativos, que aí isso vai promover uma contração mais eficaz da musculatura abdominal e aí vai melhorar consideravelmente a flacidez muscular, vai devolver aí o contorno da cintura, né, que foi perdido por causa do aumento ali de tamanho do abdômen e da consequente distensão, flacidez que esse abdômen sofreu. E é isso. Então, esses aí, né, são os principais tratamentos que são utilizados tanto no período do puerpério como no período da gestação, tratamentos, né, de forma segura, de forma eficaz e que fazem uma diferença muito grande na vida das mamães, né, tanto durante a gestação como durante também o pós-parto. E aí a gente consegue dar uma ajudinha, né, para que elas se sintam melhores, para que a qualidade de vida melhore, para que esses efeitos emocionais, psicológicos que acabam acarretando uma baixa autoestima também melhorem para que essa mãe ela tenha uma gestação mais saudável e, consequentemente, um puerpério também mais saudável. Tá bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem que podem contar aí comigo, gritem lá no WhatsApp. Bom final de semana, juízo, um beijo e um queijo.